A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. As explicações destes capítulos estão no canal do Padre Daniel Ribeiro. No primeiro comentário fixado, vocês encontrarão todos os links para entrar nos nossos grupos e no canal do Padre Daniel. Hoje nós vamos finalizar o livro de Esdras. Vamos lá? Capítulo 7. Chegada de Esdras a Jerusalém. Após estes acontecimentos, sob o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, chegou Esdras, filho de Saraías, filho de Azarias, filho de Eucias, filho de Selum, filho de Sadoque, filho de Aquitobe, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiot, filho de Zaraías, filho de Ozi, filho de Bosse, filho de Abisue, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Araão, o sumo sacerdote. Este Esdras vinha da Babilônia. Era um escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, como a mão do Senhor, seu Deus, repousasse sobre ele, o rei concedeu-lhe tudo o que pediu. Com ele, vários israelitas, sacerdotes e levitas, cantores, porteiros e natineus voltaram para Jerusalém no 7º ano do rei de Artaxerxes. Chegou Esdras a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do rei. Foi no 1º dia do 1º mês que ele partiu da Babilônia e chegou a Jerusalém, no 1º dia do 5º mês, porque a mão benevolente de seu Deus estava com ele. Esdras se tinha aplicado de todo o coração a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel as leis e as prescrições. Eis a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou a Esdras, sacerdote e escriba, versado no conhecimento do texto da lei do Senhor e de suas prescrições concernentes a Israel. Abre aspas. Artaxerxes, rei dos reis, a Esdras, sacerdote e escriba, versado na lei do Deus do céu. Saudações. Dei ordem para que deixassem partir contigo todos aqueles do povo de Israel, seus sacerdotes e seus levitas, residentes em meu reino, que desejavam ir a Jerusalém. Pois foste enviado pelo rei e seus 7 conselheiros para fazer uma inspeção em Judá e em Jerusalém, e para ver como está sendo observada ali a lei do teu Deus, que tem em tuas mãos. Levarás a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros ofereceram espontaneamente ao Deus de Israel, cuja morada fica em Jerusalém, bem como todo o ouro e a prata que encontrares por toda a província da Babilônia, e por fim os dons voluntários que o povo e os sacerdotes ofereceram livremente para a casa de seu Deus em Jerusalém. Por conseguinte, cuidarás de comprar com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, bem como as oferendas e as libações, e as oferecerás em Jerusalém, no altar da casa de vosso Deus. Com o restante do dinheiro e do ouro, fareis o que parecer melhor a ti e a teus irmãos, em conformidade com a vontade de vosso Deus. Os utensílios que te forem entregues para o sacrifício da casa do teu Deus,
tu os depositarás diante do Deus de Jerusalém. Quanto às outras despesas que deverás fazer para o templo de teu Deus, tu as providenciarás por meio dos recursos que o tesouro real te fornecerá. Ademais, eu, rei Ataxerxes, ordeno a todos os tesoureiros de além do rio que entreguem pontualmente a Esdras, o sacerdote, escriba versado na lei do Deus do céu, tudo o que ele solicitar, até a quantia de 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo o que prescreveu Deus do céu para a sua casa seja fielmente observado, a fim de que a cólera divina não se desencadeie contra o reino, o rei e seus filhos. Por fim, notificamo-vos de que não se deverá lançar imposto algum, nem tributo, nem encargos, sobre qualquer dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, natineus e servos dessa casa de Deus. E tu, Esdras, segundo a sabedoria de teu Deus, que te foi dada, estabelecerás juízes e magistrados para fazer justiça a todo o povo da outra banda do rio, a todos aqueles que conhecem a lei de teu Deus. E tu deverás ensinar aos que não as conhecem. Todo aquele que não observar a lei de teu Deus e a lei do rei será castigado rigorosamente, seja com a morte, seja com o desterro, seja com uma multa ou mesmo com a prisão. Narração da viagem de Esdras. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que me fez obter o favor do rei, dos seus conselheiros e todos os mais poderosos oficiais do rei. Enchi-me, pois, de coragem, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava comigo, e reuni os chefes de Israel para que partissem comigo. Capítulo 8. Eis, com sua genealogia, os chefes de família que partiram comigo da Babilônia, sob o reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atus, que descendia de Sequenias; dos filhos de Faros, Zacarias, e com ele 150 homens inscritos no registro da família. Dos filhos de Moabe, Elioenai, filho de Zaraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Zetua, Sequenias, filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Abed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elã, Isaías, filho de Atalia, e com ele 70 homens. Dos filhos de Safatias, Zebedias, filho de Miguel, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Abdias, filho de Jaiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Salomit, filho de Josfias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgad, Joanã, filho de Essetã, e com ele 110 homens.
dos filhos de Adonicam, os últimos dos quais são esses os nomes: Elifalet, Jeiel e Semeias, e com eles 60 homens. Dos filhos de Beguai, Utai, filho de Zacur, e com eles 70 homens. Reuniu-os perto do riacho que corre para a Ava, e ali acampamos por 3 dias. Tendo observado o povo e os sacerdotes, não encontrei entre eles nenhum dos filhos de Levi. Então mandei procurar o chefe Eliezer, Ariel, Semeias, Eltanã, Jaribe, um outro Eltanã, Natã, Zacarias e Mesolã, bem como Joiaribe e Elnatã, doutores da lei. Enviei-os ao chefe Ado, que residia em Casfia. Ditei-lhes as palavras que deviam dizer a Ado e seus irmãos, os natireus, residentes em Casfia, a fim de que nos trouxessem ministros para a casa de nosso Deus. E como a mão benfazeja de nosso Deus estivesse conosco, trouxeram eles um homem inteligente dentre os filhos de Moole, filho de Levi, filho de Israel, Asabias com seus filhos e irmãos em número de 18. Asabias, junto com Isaías, dentre os filhos de Merari, seus irmãos, e seus filhos, em números de 20. Dentre os natineus, que Davi e os chefes tinham entregue para o serviço dos levitas, 220 natineus, todos designados por seu nome. Ali, junto ao riacho Ava, publiquei um jejum, a fim de nos humilharmos diante de nosso Deus e implorar nele uma feliz viagem para nós, nossos filhos e para todos os nossos bens. Tive vergonha, com efeito, de pedir ao rei uma escolta e cavaleiros para nos proteger contra os inimigos durante o trajeto, porque havíamos dito ao rei: a mão de nosso Deus protege com a sua bondade todos os que procuram, mas sua força e sua cólera se fazem sentir em todos aqueles que o abandonam. Por isso jejuamos e invocamos o nosso Deus, e ele nos ouviu. Escolhi 12 chefes dos sacerdotes, Sebeias e Asabias, e mais 10 de seus irmãos. Diante deles pesei a prata, o ouro e os utensílios dados em oferendas para a casa de nosso Deus pelo rei, seus conselheiros e seus príncipes, bem como pelos israelitas que ali se encontravam. Entreguei-lhes o peso de 650 talentos de prata, utensílios de prata de peso de 100 talentos, 100 talentos de ouro, 20 taças de ouro valendo 1000 dáricos, e 2 vasos, um de bronze muito claro e brilhante, tão belo como ouro. E disse-lhes: vós sois santos diante do Senhor. Estes utensílios são consagrados. Essa prata e esse ouro são uma oferta espontânea feita ao Senhor, o Deus de vossos pais. Guardai-os com cuidado até o momento em que vós os pesareis diante dos chefes dos sacerdotes e levitas e diante dos chefes da família de Israel em Jerusalém, nas salas da casa do Senhor. Os sacerdotes e levitas receberam, pois, o ouro, a prata e os utensílios assim pesados para levá-los a Jerusalém, a casa de nosso Deus. Partimos do riacho de Ava
no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. A mão de nosso Deus nos protegia e nos salvava das mãos dos inimigos e de suas emboscadas durante o trajeto. Chegados a Jerusalém, repousamos durante 3 dias. Ao 4º dia, a prata, o ouro e os utensílios foram pesados na casa de nosso Deus e entregues a Meremote, filho de Urias, o sacerdote. Ele tinha consigo Eleazar, filho de Finéias, e com eles os levitas, Josabade, filho de Josué, e Noadaías, filho de Benui. Tudo foi contado e pesado. E, ao mesmo tempo, o peso total foi consignado por escrito. Os exilados que voltavam do exílio, homens nascidos no cativeiro, ofereceram em holocausto ao Deus de Israel 12 touros por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes pelos pecados, tudo em holocausto ao Senhor. Entregaram o decreto do rei aos sapradas do rei e aos governadores de além do rio. Estes deram seu apoio ao povo e à casa de Deus. Capítulo 9. Os casamentos mistos. Após todos estes acontecimentos, os chefes aproximaram-se de mim e disseram-me: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se conservavam afastados dos habitantes dessa terra. Imitaram as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tomaram entre as filhas deles mulheres para si e para seus filhos. Assim a raça santa misturou-se com a dos habitantes dessas terras. Os chefes, os magistrados foram os primeiros a dar a mão a essa transgressão. Ouvindo essas palavras, rasguei minha túnica e a capa. Arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei consternado. Ao redor de mim reuniram-se todos aqueles que temiam a palavra do Deus de Israel, por causa da transgressão dos filhos do cativeiro. Quanto a mim, fiquei sentado e angustiado até o sacrifício da tarde. Na hora da oblação da tarde, levantei-me de minha aflição com minhas vestes e meu manto rasgados. Então, caindo de joelhos, estendi as mãos ao Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou coberto de vergonha e de confusão para levantar minha face para vós, meu Deus, porque as nossas iniquidades acumularam-se sobre nossas cabeças e nosso pecado chegou até o céu. Desde o tempo de nossos pais até o dia de hoje, temos sido gravemente culpados. Por causa de nossas iniquidades, fomos escravizados. Nós, nossos reis e nossos filhos, fomos entregues à mercê dos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha que se cobre ainda hoje. Entretanto, o Senhor nosso Deus testemunhou-nos por um momento a sua misericórdia, permitindo que subsistisse um resto dentre nós e concedeu-nos um abrigo em seu lugar santo. Nosso Deus quis assim fazer brilhar aos nossos olhos a sua luz e nos dar um pouco de vida no meio de nossa servidão. Sim, somos escravos, mas nosso Deus não nos abandonou em nosso cativeiro. Ele nos concebeu a benevolência dos reis da Pérsia, dando-nos vida bastante para reconstruir a morada de nosso Deus, reerguer as ruínas e também nos concedeu um abrigo seguro em Judá e
em Jerusalém. Agora, ó Deus nosso, que mais poderemos dizer depois de tudo isso? Abandonamos os mandamentos que vós nos destes por meio de vossos servos, os profetas, que diziam: a terra em que ides entrar para dominar como possessão vossa é uma terra de impureza, contaminada pelas imundícies dos povos dessas regiões, pelas abominações e impurezas com que a encheram, e de uma extremidade à outra. Não deis, pois, vossas filhas a seus filhos, nem tomeis as suas filhas para vossos filhos. Não vos preocupeis com sua prosperidade e seu bem-estar, para que vos torneis fortes e comais os bons produtos dessa terra, a qual transmitireis para sempre, como herança aos vossos filhos. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa de nossas más ações e nossa grande culpabilidade, vós nos conservastes, ó nosso Deus, mais do que mereciam as nossas iniquidades, e deixaste subsistir o resto dentre nós. Poderíamos recomeçar a violar vossas leis, alienando-nos a estes povos abomináveis? Não vos irritaríeis contra nós, até nos exterminar sem deixar um sobrevivente que pudesse escapar? Senhor, Deus de Israel, vós sois justo, porque presentemente nada mais somos que o resto de sobreviventes. Eis-nos aqui diante de vós, com vossa falta, porque não poderíamos subsistir em vossa presença depois do pecado. Capítulo 10. Reforma de Esdras. Enquanto Esdras, prostrado diante da casa de Deus, fazia chorando essa prece e essa confissão, foi se reunindo em torno dele uma multidão numerosa de israelitas. Eram homens, mulheres e crianças, todos chorando. Então Sequenias, filho de Jaiel, dos filhos de Elã, tomou a palavra e disse a Esdras: nós pecamos contra o nosso Deus, tomando por mulheres as estrangeiras pertencentes ao povo da terra. Entretanto, resta ainda uma esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com nosso Deus, proponhamo-nos a mandar de volta todas essas mulheres e seus filhos, de conformidade com o teu conselho e o daqueles que têm respeito pelos mandamentos de nosso Deus, e que seja feito segundo manda a lei. Levanta-te, pois, para regulamentar este trabalho. Estaremos contigo, coragem e mãos à obra. Então Esdras levantou-se e fez com que os chefes dos sacerdotes, dos levitas e de todo Israel jurassem que agiriam como acabara de ser dito. E todos juraram. Depois, deixando a casa de Deus, foi ao quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Tendo entrado ali, permaneceu sem comer nem beber, porque chorava o pecado dos filhos do cativeiro. Publicou-se então em Judá e em Jerusalém que todos os filhos do cativeiro viessem reunir-se em Jerusalém. Quem não comparecesse dentro de 3 dias, conforme as ordens dos anciãos e dos chefes, veria confiscados os seus bens e seria excluído da Assembleia dos Filhos do Cativeiro. Todos os homens de Judá e de Benjamim reuniram-se em Jerusalém nos 3 dias. Era o 20º dia do 9º mês. Todo o povo que se encontrava na praça do templo de Deus tremia,
não só pela gravidade da circunstância, mas também porque estava chovendo. Esdras, o sacerdote, levantou-se e disse-lhes: Vós pecastes, tomando mulheres estrangeiras, agravando assim a culpa de Israel. Agora, compenetrai-vos de vossa falta diante do Senhor, o Deus de nossos pais, e fazei a sua vontade. Separai-vos dos povos dessa terra e das mulheres estrangeiras. Toda a assembleia respondeu em voz alta: Sim, devemos proceder como dissestes. Mas o povo é numeroso, e é a estação das chuvas, e não é, pois, possível ficar-se ao ar livre. Além disso, não é trabalho de 1 ou 2 dias, porque cometemos uma grande transgressão nesse assunto. Que nossos chefes fiquem aqui para representar a Assembleia inteira e todos aqueles que em nossas cidades receberam em suas casas uma ou mais mulheres estrangeiras se apresentem nas datas fixadas com os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que consigam apartar de nós o fogo da cólera de nosso Deus por causa dessa questão. Só Jonatas, filho de Azael, e Jaazias, filho de Ticua, se apresentaram para contradizer essa ordem, apoiados por Mesolã e Sebetai, o levita. Os filhos do cativeiro, porém, conformaram-se. Esdras, o sacerdote, e alguns homens, chefes de família, segundo suas casas, todos designados por seus nomes, puseram-se de parte e, sentando-se, começaram a examinar a questão no primeiro dia do 10º mês. No primeiro dia do primeiro mês, resolveram a questão dos homens que tinham desposado mulheres estrangeiras. Entre os filhos dos sacerdotes encontravam-se alguns que haviam desposado mulheres estrangeiras, a saber, filhos de Josué, filho de Josedeque e de seus irmãos, entre os quais Maasias, Eliezer, Jaribe e Godolias. Esses se comprometeram a repudiar suas mulheres e oferecer um carneiro pela expiação de sua falta. Dos filhos de Emer, Anani, Zabadias, dos filhos de Arim, Maasias, Elias, Semeias, Jaiel e Osias, dos filhos de Fazur, Elioenai, Maasias, Ismael, Natanael, Josabede e Elazã. Entre os levitas, Josabade, Semei, Selaías, chamado também Selita, Petaías, Judá e Eliezer. Entre os cantores, Eliasibe. Entre os porteiros, Selum, Telém e Ori. Entre os israelitas, dos filhos de Faros, Remeías, Gesias, Melquias, Miamim, Eleazar, Melquias e Banaías. Dos filhos de Elã, Matanias, Zacarias, Jaiel, Abdi, Jamut e Elias. Dos filhos de Zetuá, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jarmut, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai, Atai. Dos filhos de Beguai, Mesolã, Maruque, Adaías, Jazube, Saal, Germot. Dos filhos de Faat Moabe, Ednas, Calau, Banaías, Maacias, Matanias, Bezaleel, Benui e Manassés.
Dos filhos de Arim, Eliezer, Gesias, Melquias, Semeias. Simeão, Benjamim, Meluque, Semerias. Dos filhos de Azum, Matanai, Matatias, Zabade, Elifalete, Germai, Manassés, Semei. Dos filhos de Bani, Maadai, Amram, Joel, Badaías e Quelias. Vanias, Maremot, Eliasibe, Matanias, Matanai, Jazi, dos filhos de Benuí. Semei, Selenias, Natã, Adaías, dos filhos de Zacai. Cisai, Sirai, Azareel, Selemias, Semerias. Selum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matatias, Zabade, Zabina, Gedor, Joel e Banaías. Todos estes homens que haviam desposado mulheres estrangeiras, despediram-nas com seus filhos. Mais um livro terminado. Terminamos por hoje a leitura do livro de Esdras. Amanhã começaremos o livro de Neemias, também conhecido como segundo livro de Esdras. E agora a jaculatória. Mais uma jaculatória indulgenciada para o momento da elevação na Santa Missa. E a jaculatória de hoje é: salve precioso sangue que jorrais das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado e lavais os pecados de todo mundo. É grande essa, hein? Quem não conseguir, coloca 2 coraçõezinhos para Jesus e escreve amém. Eu vou repetir. Salve precioso sangue que jorrais das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado e lavais os pecados de todo o mundo. Última vez, salve precioso sangue que jorrais das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado e lavais os pecados de todo o mundo. Por hoje é só. E até amanhã, pessoal, se Deus quiser.